Ei. Som. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais uma reunião para a glória de Deus. Hoje é quarta-feira. Nós buscamos pela nossa família e que a bênção do Senhor possa alcançar o seu lar nessa noite. Amém? Povo de casa, seja muito bem-vindo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar o nosso Deus em nome de Jesus. Pai, nós estamos em sua casa, em sua presença nessa noite, Jesus. Estamos aqui, meu Pai, e o motivo é o Senhor, Jesus. E o motivo, meu Pai, é buscar pela nossa casa, pela nossa família, a quem realmente pode nos socorrer, a quem realmente pode estender a mão para nós, a quem realmente pode alcançar o nosso lar e a nossa casa. Aquele que realmente pode quebrar os corações amadurecidos, entristecidos. Aquele que realmente pode quebrar os corações duros é o Senhor Jesus. Aquele que realmente pode curar a mente, pode curar o coração, pode curar o corpo. Aquele que realmente pode nos alcançar e levar a salvação para nós. Aquele que não se recuou, não se deixou ser levado por si mesmo ou pelos outros, mas se entregou por completo ali naquela cruz. Se fez homem como nós, se fez carne como nós, e foi na cruz do Calvário que o seu amor, meu Pai, fluiu em nós e nos alcançou, Jesus. Nos trazendo salvação, nos trazendo cura, nos trazendo libertação, Deus. E essa mesma cura, essa mesma salvação, essa mesma transformação que nós queremos ver em nosso lar e em nossa casa, Pai. E sabemos que o Senhor não mudou, Pai. O Senhor não mudou, Jesus. O Senhor é o mesmo, Pai. E nós estamos aqui clamando pela nossa família diante do Senhor. Aos seus pés, Jesus, clamamos pela nossa casa, Deus. Clamamos pelo nosso lar, ó Deus. Porque sabemos, Jesus, sabemos, meu Pai, que a maior arma do diabo é contra a família, Deus. É para separar aquilo que o Senhor fez, Jesus. É para separar aquilo que o Senhor criou com tanto amor, ó Deus. Quantos lares hoje estão destruídos, Pai. Quantas famílias, meu Pai, hoje estão separadas, Deus. Quantas famílias estão sofrendo, Jesus. Mas nós buscamos ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor que pode todas as coisas. Nós buscamos ao Senhor que pode realizar todas as coisas. Nós buscamos aquele que é fiel, aquele que é poderoso, aquele que é maravilhoso, aquele que conclui todas as suas obras, todas as suas maravilhas, aquele que não nos deixa sozinhos, aquele que não nos desampara, aquele que é fiel e poderoso é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É o Teu Espírito Santo, Jesus, que leva até a Ti, ó Deus, as nossas súplicas, as nossas orações, Pai. É a Ti, Espírito Santo de Deus, que nos convence todos os dias dos nossos erros, dos nossos pecados. É a Ti que nós clamamos, porque queremos ver, Jesus, as Suas águas fluírem em nosso interior. As Suas águas fluírem do nosso interior como um rio de águas vivas, Jesus. Como rios de águas vivas, Jesus. Queremos ser esse manancial, Jesus. Queremos ser este manancial que jorra, Deus, o Teu coração, Jesus. Em nosso interior fluirão águas vivas, Jesus. Águas vivas, Jesus. É as Suas águas, Pai, que nós buscamos.
É este lugar que nós buscamos, Jesus. É neste lugar que nós buscamos ao Senhor sem cessar, ó Deus. Como a tua palavra declara, orai sem cessar, ó Deus. Aqui nós estamos para clamar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser esse manancial. Eu quero ser esse manancial. Declare: Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Declare: Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Peça ele: flua em mim, flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o seu louvor. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Isso, peça ao Senhor Jesus nessa noite. Peça ao Senhor Jesus nessa noite: restaura o meu viver, Jesus. Restaura, restaura, Jesus, a minha comunhão contigo, Deus. Restaura, Senhor Jesus, os muros que foram derrubados, Deus. Restaura para o seu louvor. Restaura para a sua glória, porque foi para isso que eu nasci, Jesus.
Foi para isso que eu nasci, Jesus, para te dar louvor, para te dar glória, para te dar honra, Jesus. É esse o motivo que eu estou aqui, Jesus. E peço ao Senhor, eu quero ser um manancial das suas águas. Eu quero ser um manancial das suas águas. Eu quero ser esse jardim fechado, Deus, aonde eu encontro o Senhor todos os dias. Aonde eu encontro o Senhor todos os dias. Eu quero ser essa fonte de águas vivas. Isso, peço ao Senhor, restaura-me, Senhor. Oh, como diz essa canção, eu sei que nada sou, eu sei que eu nada tenho, eu sei que eu nada sou, Jesus. Por isso eu vim me humilhar diante de Ti, porque temos ao Senhor, temos tudo, Jesus. Se temos o Senhor, temos todas as coisas, Pai. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Céus e terras estão diante de Ti. O Senhor é o Criador, meu Pai, de seres visíveis e seres invisíveis, como diz a Sua palavra, Jesus. O Senhor é o Criador. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E tudo está na palma de Suas mãos. O que é impossível para Ti, Jesus? O que é impossível para Ti, Jesus? Não há nada. Não há nada, não há nada, Jesus. Não há nada, Jesus. Espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele pode realizar todas as coisas. Céus e terra pode passar, mas a palavra que o Senhor liberou, ela não passará. Ela não passará. Porque Ele é Deus para cumprir todas as Suas promessas. Porque Ele é Deus para cumprir todas as Suas palavras. Ele é Deus que cumpre toda a Sua aliança. Ele é Deus que capacita. Ele é Deus que unge. Ele é Deus que cura. Ele é Deus que transforma. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Creia em Jesus nessa noite e será salvo tu e a tua casa, assim como Ele declarou para Marta. Se creres, verá a glória de Deus. Creia, 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 creia no Senhor Jesus nessa noite, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Os seus ouvidos não estão tampados, não estão fechados para que não nos ouça. Ele te ouve nessa noite. Ele te vê nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Sei que os seus olhos, declare isso, sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar.
teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Seus ouvidos e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, você pode chorar nos pés dele, mas a alegria vem de manhã. É Deus de pé e não de longe, e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus, declare, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, na tua casa estamos para glorificar e exaltar o Senhor, dar o louvor que lhe é devido, conforme assim está escrito na sua palavra. E precisamos, ó Deus, aprender a dar continuidade, a crer naquele que é fiel, naquele que é digno de confiança, naquele que não volta atrás, naquele que não muda. Essa é a regra, Pai. Quantos de nós não estamos ainda agradando ao Senhor, porque somos do tipo que mudamos, pensamos diferente, cremos até um certo estágio, até um certo ponto, e quando as coisas ficam mais difíceis, desistimos, ó Pai. Mas esta é a regra que nós precisamos hoje aprender, é a regra que precisamos, ó Deus, entender. Precisamos compreender e entender conforme a sua vontade, conforme o seu agir, conforme, meu Deus, a sua característica. Esta é a maneira correta de te servir e de estar sempre, meu Deus, falando contigo e crendo que o Senhor é Deus e que jamais abandona qualquer um que seja de nós. Assim, Pai, estamos crendo na salvação da família, estamos crendo naquele que faz parte da família, naquele que o Senhor nos deu, e assim vamos então conquistar, vamos vencer todas as batalhas, vamos resolver todas as circunstâncias, e isso com a sua santa e gloriosa palavra, isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pois bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Hoje, quarta-feira, apesar aí da grande mudança de tempo, estamos na grande garantia de continuar crendo no poder, na unção de Deus, na satisfação que Deus tem de fazer o bem e de nos ajudar. O nosso Deus é Deus que dá continuidade, e Ele gostaria que eu e Ele fosse igual, Ele gostaria que nós fôssemos iguais. É o grande querer da parte de Deus, é a grande glória de servir a Deus nesta característica. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos de novo lá em Isaías 43, para a gente poder então estudar mais algumas coisas aqui, no qual Deus tem falado conosco, e você então tem que absorver o máximo possível, aprendendo desta graça, dessa sabedoria da parte de Deus. Isaías 43, eu tenho falado já há algum tempo, desde que quando começamos a falar, já tivemos aqui grandes revelações, e Deus tem mais ainda para falar, tem mais para nos mostrar a respeito da sua bondade. Então diz aqui, está ruim do mesmo jeito, filha, quase. Isaías 43, o capítulo, eu vou ler, vou só relembrando, né? Para poder praticar o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 2,
aonde diz que nós temos que atentar com mais diligência. Então, no versículo 1 de Isaías 43, ele diz: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então eu tenho falado sobre essa característica de você aprender a viver uma vida tranquila, acreditando de quem você é. Você é propriedade, nós somos propriedade de Cristo. Ele nos conquistou, diz o livro de Apocalipse, o capítulo 10, capítulo 5, o versículo 10, diz que ele comprou para Deus cada um de nós, todas as línguas, tribos, povos e nações. E ele pagou com o próprio sangue dele. Então nós temos um proprietário. E quem é o nosso proprietário? Jesus. Ele é o dono. Ele comprou, pertencemos a ele. E quando nós entendemos isso, que somos de propriedade dele, e entendemos o grande amor, o cuidado que ele tem para com os seus filhos, seus servos, nós começamos então a crescer no entendimento. Consequentemente, nós vamos entender que somos amados por ele, queridos por ele, e ao mesmo tempo também vamos adquirir tanta confiança que quanto maior o conhecimento que tivermos dele, menos o temor. Por isso a Bíblia diz que o perfeito amor, ou seja, aquele que é mais aperfeiçoado no amor, ele lança fora todo o temor. Aquele que ainda teme, diz a Bíblia, ele não é perfeito no amor. Então você percebe a perfeição que a pessoa adquiriu mediante ao fato dela não mais temer em relação às lutas, em relação às dificuldades que ela vem enfrentar. Ela continua crendo na bondade de Deus, independente das circunstâncias que ela enfrente. Esta é a característica. Falei sobre o fato de nós aprendermos a lidar com aquilo que é contrário à natureza, sabendo que Deus é o Deus que nos abençoa. Aí o versículo 5, ele diz o seguinte, estou lendo só, estou recapitulando como diz. O 5 ele diz de novo: não temas, pois eu estou contigo e trarei a tua semente. Aqui é uma promessa exclusivamente para os chamados israelitas ou os chamados judeus. Aqui é uma promessa que Deus tem, que traria todos os povos de volta que foram dispersos. Eles foram dispersos da sua terra natal, no caso lá em Jerusalém, naquela situação lá em Israel. Eles saíram de lá, foram expulsos todas as 12 tribos, e aí então Deus tem uma promessa de trazer e reunir o povo de volta. Mas isso também refere-se àqueles que não são propriamente judeus segundo a carne, mas que têm a chamada na parte de Deus, que seja por meio de promessa que Deus tem a um avô, a uma avó, a alguém que seja. A Bíblia chega a dizer, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no 34, ali Jesus fala o seguinte, que se aquele que guarda o mandamento, Deus fará nele até 1000 gerações, Deus fará misericórdia. Então veja que Deus está deixando claro ali, que aquele que serve a Deus com fidelidade, ele também abençoa os seus futuros, ele abençoa as suas próximas gerações. Então muitos de nós somos frutos, quem sabe, de uma oração de um triavô lá atrás, lá de um tartavô, ou que seja lá um pentavô, sei lá o nome que se dá. Há 10 gerações atrás alguém serviu a Deus, alguém creu em Jesus, foi plantando ali a semente, foi passando de um para o outro, e aí Deus vai escolhendo até ter chegado a chamar você, a mim e todos nós. E essa é a importância que nós precisamos ter. Quando nós temos essa segurança que somos chamados, escolhidos, fomos comprados por Deus, o temor desaparece. E assim é o que ele diz. Aí no versículo 7, ele diz: todos são os que são chamados pelo meu nome, ou seja, aqueles que entendem que pertencem a Deus e que agora pode invocar o nome de Deus para se verem livres de problemas, situações. Ele diz: todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. E aí ele vai falando mais, aí o versículo 9, versículo 10, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que me saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Esta parte aqui que eu tenho explorado ultimamente, o fato começando de trás para frente no versículo, quando ele diz aqui, para que saibais, me creais e entendais que eu sou o mesmo.
Esta realidade é uma realidade que Deus ainda tem dificuldade na vida de grande parte do seu povo. A realidade de que o povo passa a não acreditar que Ele é o mesmo. Por meio das lutas, por meio das dificuldades que a pessoa passa, por meio da transformação do mundo, das maldades, dos enganos que existem no mundo, das mentiras que Satanás implanta no ser humano, dos sistemas mentirosos, seja político, seja ele qual for, as pessoas vão então perdendo a essência de acreditar num Deus que é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre. Quando na verdade caberia nessa hora as pessoas então, principalmente nós, Igreja de Cristo, nos apegar mais a Ele, mais do que nunca, sempre confessando o que Ele, Cristo, fala a nosso respeito, o que Ele, Cristo, fez por nós, e não propriamente deixar se levar e não acreditar naquilo que Deus fala. E infelizmente é isso. Quando eu creio que Deus é o mesmo, Ele tem 3 coisas que Ele pode fazer por mim. Ele diz aqui no final, no versículo, no início: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Eu fui escolhido por Ele, mas eu fui escolhido para quê? Para ser servo. O filho aqui é um filho que serve a Deus. É aquela pessoa que entende que não basta dizer para todo mundo que é filho de Deus, mas é aquele filho entre os demais da família que se destaca. É o filho que é comprometido em honrar o nome do pai. É o filho que é comprometido em seguir os passos do pai, que seja questão de trabalho, de honestidade. É esse tipo de filho. Porque filho tem um monte, eu conheço um monte por aí. Eu conheci filho que deu a vida pelo pai, quando o pai e a mãe estavam velhos, necessitados. E conheci filho que o pai e a mãe velho roubou o pai e a mãe ainda. Então, os dois são filhos. E conheço casos da mesma família, de uns que se fazia o que fosse necessário, qualquer tipo de sacrifício para ajudar os pais. E ao mesmo tempo tinha lá o chamado ovelha negra, que era também nascido do mesmo ventre, comeu da mesma comida, teve o mesmo tipo de criação e roubava o pai. Então é uma coisa que não se pode dizer, porque eu sou filho de Deus. Tá bom. Filho de Deus é uma coisa, ser obediente a Deus, imitar a Deus, desenvolver em você o caráter de Deus é outra história. E as pessoas às vezes não entendem isso. Então elas acabam estufando o peito, dizendo que eu sou filho de Deus. Mas ela não tem essa essência de Deus, por exemplo, da imortalidade. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda nada do que Ele escreveu. Ele não muda a opinião dele, ele não muda o estado dele, a maneira dele ser, o que ele acha certo, ele não tem mudança alguma. Já no entanto o homem quer mudar. Hoje vivemos uma sociedade que eles querem mudar regras básicas da vida e querer incutir goela abaixo da gente situações como aceitar, situações de grupo familiar, mesmo sendo feita por pessoas do mesmo sexo, quando a própria Bíblia traz a descrição e a realidade do que tem que ser. Então isso é uma coisa que não se pode negar, não se tem como propriamente negar a natureza da criação de Deus, mas a sociedade quer, por meio de força, às vezes por meio de lei, tentar nos fazer engolir goela abaixo de que a gente tem que aceitar. O importante, como eles dizem, Deus é amor e Ele se importa, Ele dá crédito a toda forma de amor. Como assim? Não é o que diz a Bíblia diz outra coisa, então eu tenho que crer no que ela diz. Eu não posso ter sombra de variação, não posso ter mudança ao que se diz respeito ao que a Bíblia diz. Por outro lado, muitas pessoas usam esse versículo somente em relação à fidelidade de Deus, em relação ao cumprimento do que Deus fala, mas essa situação dele não mudar é em relação a tudo, inclusive a natureza dele. Ele não muda quanto se diz respeito ao perdão, ele não muda o que se diz respeito a abençoar a prosperidade, ele não muda do que se diz respeito aos padrões. Tempos atrás eu conversava com uma pessoa e ela falando lá de algumas dificuldades que ela tem com o filho dela e tal. E aí na conversa eu disse, olha irmã, a Bíblia diz lá no livro tal que nós temos que agir de tal maneira. E ela disse, pastor, nisso eu não posso negar. Eu errei muito em relação à maneira que eu tratei o meu filho, a maneira no qual eu deixava ele agir.
Eu era quase que uma idólatra. Ela mesma disse, só faltei acender vela para o meu filho e achar que ele era o ápice do ser humano. E hoje ele sendo esse monstro que ele se tornou, palavras da mãe, esse monstro que ele se tornou, eu fico assim desesperada de pensar quantas noites de sono em branco por causa dele, quantos trabalhos, quantas batalhas, quantas dificuldades e lutas eu tive dentro de casa, quantas brigas e discussões com o pai dele e com outras mais pessoas para defendê-lo, e ele hoje mostra-se ser essa coisa. E aí a gente vai conversando, daí na conversa ela acabou admitindo, ela disse, olha pastor, na verdade, desde pequeno, desde quando ele era muito pequeno, acho que 6 ou 7 anos, ele já tinha assim a característica diferente, ele agia de forma diferente, via-se nele assim um certo nível de egoísmo, de maldade, mas eu como mãe nunca admiti. Eu olhava, eu via aquilo, mas eu não me dobrava, eu não admitia que tinha alguma coisa distorcida no meu filho, que ele tinha traços de alguém que não presta. Palavras da mãe. Logicamente com muitas lágrimas, mas assumindo isso. Então, aqui, quando a Bíblia fala sobre Deus, ele declara, ensina o caminho à criança, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Na história do povo judaico, se você conhecer algum judeu que seja direto ou indiretamente, você pode perguntar. Existem algumas regras que Deus estabeleceu já milhares de anos lá atrás, e que já de Jesus para cá já tem 2020 anos, mas antes até desde lá do início dos patriarcas, onde tudo começou, a história do povo de Deus, eles não tinham, nem todos tinham acesso à Torá ou à lei do Pentateuco, principalmente os 5 primeiros livros, eles não tinham acesso. Mas existe uma regra na família judaica que até hoje é regra, e a regra é, quando chega às 6 horas da tarde, na sexta-feira, para eles já entra então o dia de sábado, e vai até às 6 do sábado do dia seguinte, no caso, né? Das 18 da sexta até às 18 do sábado. E aí o que acontece? Nesse período eles comemoram o sabá deles lá, o sábado. E uma das regras era que eles se reunissem e que eles então fizessem refeições juntos. E nessa reunião foi estabelecido pela lei de Deus, lá em Deuteronômio, Números fala isso, eles tinham por obrigação sentar na mesa entre eles e ali reproduzir toda a história deles, passando para os filhos, para as próximas gerações, a história do Deus deles. A história de Deus, o que Deus fez por eles, quem eles eram, da onde eles vieram, quem foi Abraão, pai da fé e tal. Esta regra, até onde eu sei, pelo menos 2007, 2008, eu tive uma pessoa que era obreira, ela trabalhava na casa de pessoas judeu, e ela falava, realmente eles fazem isso, pastor. Dia de sábado, os filhos saem das suas casas, vai lá para a casa desse que é o pai, e ele tem acho que 3 filhos, mas já são casados, moram fora, mas sábado reúne toda a família na casa do pai, e aí tem o almoço tradicional, aquela coisa toda, e um certo período eles param tudo e começam então a contar a história de Israel. Eles cantam hinos, fazem lembranças e etc. e tal. Esta parte, infelizmente, na vida de nós cristãos, é uma verdadeira derrota. Raríssimas são as exceções que você ouve dizer que um crente que depois de convertido, ele faz, por exemplo, um culto evangélico, faz um culto no lar, ele faz uma reunião com os seus parentes e familiares, ele tira ali 5, 10 minutos, que seja um dia da semana que seja, para falar sobre a palavra de Deus, para falar sobre Deus, falar sobre a característica de Deus. Isso é raro. Raríssimas são as exceções. E aí então a gente acaba sendo surpreendido muitas das vezes por traição de um filho, por erro de outro, por circunstância aqui, assim, ali, como se Deus deixasse de ser o mesmo. E aí alguém pergunta, mas onde está a promessa de Deus? A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Deus me deu um bandido, Deus me deu uma prostituta, Deus me deu um filho abençoado, uma filha abençoada, sim, mas não foi devidamente doutrinado. Não foi devidamente ensinado, não foi dado a ele as bases que assim deveria. Então são essas situações em que a gente precisa então tirar diante dos nossos olhos, para que a gente não caia na tentação de achar
que afinal de contas Deus aceita certas mudanças na sociedade, Deus aceita certos padrões que seja de moda, certos padrões de vestimenta, padrões disso, aquilo, outro. Não, Ele é o mesmo. Aquilo que Ele declara na palavra dEle que é errado sempre. E o que Ele diz ser certo é certo sempre. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso ser do jeito que Ele é. Eu preciso entender isso e continuar crendo nisso. Esta é a regra que Deus gostaria para mim e para você. Lá no versículo 12, no 12, ele diz assim: eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. Quando eu estou disposto a entender que esse Deus é um Deus que é o mesmo, que Ele não muda, que Ele tem uma só palavra, Ele então tem essa característica. E primeiro, diz aqui, Ele anuncia. Anunciar aqui é fazer você entender, é mostrar para você. Eu já contei para vocês aqui de um caso até de um parente, né? Ele é casado com a prima da minha mãe. É a mãe de ambas, a minha avó, é isso mesmo, prima da minha mãe. E ele é casado com ela. O nome dele é Odilon. Esse camarada não, deixa eu ver, lado direito. Ele não tem mais audição do lado direito. Ele tem uma certa cavidade que foi feita dentro do crânio dele e por aí afora. Esse camarada dizia ser uma pessoa assim, religiosa, uma pessoa que cria em Deus, aquela coisa toda. Um belo dia ele trabalhava como representante de várias marcas aí de mercado, vendedor. E aí então ele fazia muito pagamento de boletos e naquela época inclusive usava-se muito, isso foi, quer ver? 2009, foi o ano que meu pai faleceu. E eles faziam pagamento muito em dinheiro. Se usava muito dinheiro ainda naquela época e era inevitável. E ele então trabalhava dentro de casa, tinha até um escritorinho e tal. E aí teve um dia que ele tinha que fazer lá uns pagamentos. E para isso ele foi até o banco para fazer um saque. Ele conta a história, desde o início ao fim ele conta o fato de como ele acordou naquele dia, como é que ele estava no coração e na mente, sabendo que alguma coisa estava errada, que ele não tinha que sair de casa, que ele tinha que ficar em casa. Mas querendo ser fiel aos compromissos, porque tem nome para zelar, aquela coisa toda, passou por cima de todos os avisos de Deus e foi para o banco. Ainda no banco, perturbado, aquela coisa toda, quando saiu do banco, estava lá um cara de moto, 2 na moto no caso, e aí já cercaram ele, até saiu por aquelas rampas de deficiente que tem nos bancos, e aí o cara já parou lá na frente e já pôs a arma, pediu o dinheiro, e ele sacou na época R$6.900. Aí ele colocou 900 assim, mais firme, mais fácil de achar, e os outros 6.000 ele guardou em meia, guardou nos lugares e tal. E aí, quando o cara veio com assalto, primeiro ele quis negociar com o cara não quis saber, pediu o dinheiro, ele deu os 900. E o cara falou, tem mais, porque lá dentro já tinha algum desgraçado que passou a fita para o cara e sabia que tinha 6.000 e poucos reais. E aí, naquela procura, naquela ânsia e tal, e o cara ficou injuriado com ele, meteu a arma na boca dele, literalmente. A única coisa que ele lembra é que ele ainda chegou a pedir, não atira, sou pai de família. O cara não quer dizer saber, ele apertou o gatilho e acabou. A bala entrou no céu da boca, passou no meio do crânio, por baixo do crânio, e saiu pelo ouvido do lado direito. Lá no dia do enterro do meu pai, foi a primeira vez que eu vi ele depois que ele saiu do hospital, já tinha feito alguns meses. Ele mostrando a foto do jeito que ele estava em cima de uma cama, e inclusive ele falou, até vou mostrar para você aqui, porque a minha esposa não está perto, que chama-se Berenice, não deixa ela ver não, porque toda vez que ela vê essa foto, ela me dá bronca. E ele fazia questão de mostrar a foto que ele estava no hospital, já socorrido no caso, do jeito que ele ficou com o tiro que ele tomou. Agora veja, aonde é que eu quero chegar? Ele contando o quanto Deus fez e o quanto Deus insistiu para ele não ir fazer o saque, para ele não ir no banco. Adiantou nada. Adiantou nada. E assim é um caso, querido. Não confunda o fato de achar que Deus é bom, que Deus é Senhor, que Deus é misericordioso, que você pode fazer qualquer porcaria e Deus vem e assina. Não é assim não, viu? Não é assim não. Não é bagunçado assim como alguém já disse. Você tem obrigação de participar da salvação. Você tem obrigação de fazer parte da salvação.
E como é que você faz isso? Vamos falar já. Mas aí ele diz aqui no finalzinho, ó, eu anunciei, eu o salvei e eu o fiz ouvir. Quando Deus anuncia alguma coisa para você, aquilo é para te salvar. É para te livrar, que seja de um acidente, de um assalto, uma coisa assim. Se você atender, se você souber que ele é o mesmo no que se diz respeito a ser bom, ele não tem nada contra, a não ser a favor, você então vai conseguir dar crédito. E quando você dá crédito, ele então salva você e faz você, e evita com que você passe por aquela situação. Mas você tem que acreditar, irmão. Você tem que dar crédito a Deus, e não propriamente no seu achismo e nem em relação à pessoa. Quantas são as pessoas que já me contaram, depois de descobrir um fato assim mais alarmante, e aí você vai cutucando, igual essa irmã, que depois que a gente conversando, ela logo admitiu, falou, não, na verdade, desde quando ele tinha 7 anos para frente, eu já percebi que tinha algo ruim nele. Ao invés de admitir, ao invés de buscar ajuda, ao invés de procurar alguma maneira para ajudar o filho, não, deu uma de besta. Aí cresceu, virou um monstro, agora é o capeta que é o safado, o capeta que é o responsável. E não é assim, irmão. A gente precisa entender isso, nós principalmente somos cristãos, porque a Bíblia diz que Jesus venceu os principados, ele venceu as potestades, ele venceu Satanás e os seus demônios. E se ele realmente venceu, conforme diz a Bíblia, e eu creio que ele realmente venceu, como é que eu posso ser vencido por alguém que já foi derrotado? É impossível. A única coisa que o Satanás ainda pode continuar fazendo e vai fazer sempre a vida inteira é mentir. Mas a Bíblia diz que ele é o pai da mentira e fala do que lhe é próprio. Aí fala assim, porque ele não permanece na verdade porque não há nele verdade, ele não se firma na verdade e ele é homicida desde o princípio. Entre outras palavras, o diabo só consegue contar mentira para gente que não tem capacidade, ou não tem habilidade, ou não tem responsabilidade de ficar firme na verdade. Se você é uma pessoa que não é firme na verdade, é o caso que a gente vive dizendo. Já conversei com várias pessoas que vieram cair em tentação e de adultério principalmente. E aí a conversa é sempre a mesma. É aquela piscadinha, é aquela conversa, é aquele comentário de um perfume, de uma roupa, de uma coisa, até aspas, sem maldade. Quando pensa que não, está lá tendo um caso. Às vezes vai tempos a fio para aquilo acontecer, mas acontece. Agora, pessoas que nunca tiveram problema, muitas das vezes seja um elogio. Eu já na igreja lá, eu não lembro o nome dela, mas ela contou uma vez, pastor, estava num dia dentro do ônibus, e um camarada fez lá um suposto elogio, mas eu não gostei, mas eu dei um tapa na cara dele, com tanta força que doeu o meu braço, estou com dor no braço. Eu falei, nossa irmã, sério, foi quase quebra o pescoço dele. Ela não adulterou. Ela não teve nem chance, nem deu conversa. Quando o cara falou, ela achou que era desrespeitoso, já mandou na lata. Pessoas que são firmes, na verdade, é assim em relação a Satanás. Ele crê no que está escrito. Quando vem qualquer pensamento que destoa, que está contrário ao que está escrito, já dá uma só, fica ali dialogando com o capeta, não. Ele não fica ali conversando com o Satanás. O diabo é pai da mentira, ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, mas o próprio Jesus diz que ele fala aquilo que lhe é próprio, porque ele, o diabo, nunca se firmou na verdade e é homicida desde o princípio. Então ele consegue mentir para quem já tem hábito de não ser firme na verdade. Aquelas pessoas que não são firmes no que está escrito, elas são alvos de Satanás, que o diabo sabe. Foi como o caso da Eva. Por que ele conseguiu levá-la a comer do fruto proibido? Porque havia nela já aquela possibilidade de não se firmar ou não acreditar de todo o coração no que Deus falou. Se Deus disse, se comer desse fruto certamente morrerás, acabou. Se ela fosse do tipo perfeita em acreditar em Deus, ela não ia dar crédito à conversinha de uma serpente que estava lá falando com ela, o Satanás usando até um animal lá para poder enganá-la. Ela não teria crédito àquilo. É uma questão de lógica, é uma questão de posicionamento, é uma questão de posição. É aquela velha história. Eu conheço viúvas que quando vieram a ficar viúvas, só faltou soltar fogos. Mas por quê? Porque já estava de saco cheio do marido, o cara batia, traía, então morrer foi até um alívio.
E conheço viúvas que quase morreram junto, porque o marido dela era aquele marido top que qualquer mulher gostaria de ter, carinhoso, atencioso e tal, unha é carne, unha, né? Unha é carne, como diz, unido. Quando o cara morreu, ela quase morreu junto. Qual foi a reação de uma e de outra? Pela situação que vivia. Uma achou até bom, só faltou soltar fogos quando soube da morte do marido. Me livrei dessa mala, nunca mais vou apanhar, nunca mais vou sofrer na vida. A outra quase morre junto. E aí você coloca as duas e fala, não, mas essa aqui é muito ruim. Ficou feliz com a morte do marido, mas porque ela estava apanhando, porque ela estava sofrendo, então ela achou por bem. Aliás, ela manifestou a morte dele com alegria. Essa é a situação. Agora você vê, trazendo por termos bíblicos. A Bíblia diz que se nós ficarmos felizes ao souber de algum inimigo, caso tenha um inimigo declarado, se a gente souber de alguma coisa de ruim que aconteceu com ele, se a gente ficar feliz, diz a Bíblia, nós já desagradamos a Deus. Por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. E quantos são os cristãos, conheço não poucos, mas muitos, que ficam até felizes quando ouvem que o fulano de tal quebrou a cara, bem feito. Puxou meu tapete que se lascou e tal, fica até feliz. Mal sabe ele que ele não está imitando o pai e ao mesmo tempo está causando para ele uma situação ruim. A situação do pai em relação às pessoas é tão diferente nossa, porque a Bíblia diz que ele faz nascer o sol dele sobre os bons e os maus. Se fosse, como eu já perguntei para alguns e também já perguntaram para mim, se fosse qualquer um de nós em relação a Deus, ou sendo o próprio Deus, é ruim que a gente ia abençoar o que é mal, abençoar o mal, ia querer abençoar só o bom. Por isso o próprio Jesus diz, amai os vossos inimigos. Por quê? Porque a regra é amor, é por ele que ele salva qualquer um de nós. Mas não adianta Deus te amar, Deus te dá uma direção, Deus te fala alguma coisa, você não obedece. Ele manda você parar, você não para. Ele manda você mudar, você não muda. Como é que ele vai salvar você? O que ele poderia fazer por você? E essa regra é uma regra que está lá no Novo Testamento, lá no livro de Filipenses capítulo 2. Isso aqui faz parte da minha vida, parte da sua vida, parte de cada um de nós. Nenhum de nós podemos então fugir a essa regra. No capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, Filipenses, capítulo 2, 12, ele diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, também operai a vossa salvação com temor e tremor. O Paulo está falando dele, mas a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras dentro do aspecto bíblico, é óbvio. Então, essa minha presença aqui pode se referir ao próprio Jesus em pessoa. Então, ele não está mais entre nós, mas continua morando em nosso coração por meio do Espírito Santo e a graça que nos foi dada da sua presença. Ele diz aqui que nós temos que obedecer o tempo todo. E aí ele conclui dizendo, no final do versículo, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Em outras palavras, temor quer dizer reverência, obediência. Não vai, então tá bom, não vou. Não faça, então não vou fazer. E o tremor? Tremor, responsabilidade, compromisso. É aquela pessoa que entende o processo que ela está passando. Ela tem aquela consciência de que não é brincadeira aquilo ali. Aquilo requer um grau de dedicação, requer ter um grau de dificuldade sobre aquilo que ela vai fazer. E isso é tremor, aliás. Então, o temor é reverência e obediência. Deus falou, eu vou fazer. Agora, dentro daquilo que você vai fazer, você também tem que ter o tremor. Esse, meu Deus do céu, é um desastre no meio do crente. Um dia eu conversei com um pastor, ele falando dos assuntos e tal, e aí eu virei para ele e falei assim, irmão, você tem que ensinar seu povo, ensinar o pessoal da igreja aí, o que eu tento ensinar lá na minha igreja. Em alguns casos eu consigo, em outros não. Mas eu tento ensinar para eles que as coisas que acontecem aí fora no mundo, as que dão certo e dão errado, não é fruto de um acaso, não é uma sorte.
Então não vai ter um show lá da Madonna e o cara joga lá, né, joga quem pôr para ver quem vai fazer o som dela. Não tem isso. Não tem, não, vai ter um show lá da cantora fulano de tal, do fulano. Então vamos jogar aqui, vamos fazer para o ímpar para ver se a gente encontra João ou Maria para tocar. Não existe isso. O cara já tem uma lista dos principais músicos e daqueles que enquadram dentro do que ele precisa. Ele simplesmente vai lá, ó, quero fulano, beltrano, ciclano e monta a banda. É assim que funciona. Tinha uma Vitória Regis, acho que é Vitória Regis, era a banda do falecido Tim Maia. O Tim Maia, ele tinha lá seus problemas e tal, mas era considerado um verdadeiro maestro. Ele tinha um ouvido assim surreal para ouvir tudo na banda dele. Então já houve ocasião, e ele até, o pessoal até brinca, né, que ele era muito chato em relação à questão de som e tal, mas todos admitem que ninguém tinha ouvido igual ele. Ele já parou show com vários tipos de instrumento, e aqueles metálicos, saxofone, trombone, um monte de coisa, e ele parava e falava, tal instrumento, toca sozinho. E o cara tocava e ele indicava, falava, está errado, a nota é essa, nessa aí não. Impressionante a capacidade que ele tinha. Quem tocava nessa banda, Vitória Regis, que era a banda dele, o cara tinha livre acesso em qualquer lugar. Você toca para quem? Aí eu toco na Vitória Regis. Pro Tim Maia? Deixa passar, filho. Porque já sabia que só os melhores é que conseguiam passar no crivo dele. Já no tempo agora nosso evangélico, diz que quem era assim também, não sei se ainda é o Matos Nascimento, que inclusive era de uma banda famosa lá no mundo, que eu esqueci qual, e ao mesmo tempo cantor e músico, conhece muito, para tocar para o camarada só o top do top do top. Não era qualquer Zé, não. Então já se sabia. Você tocou com quem? Eu toquei com fulano, Beltrano, Matos Nascimento. Pode vir, filho. Vem que esse é bom. Então, quer dizer, operar com tremor é isso. Eu vou fazer um show para um cara desse. Vamos supor que fosse eu o cabeça da organização do show. Eu já sei o que o cara gosta, já sei o que vai ser exigido no show, já sei o que é bom, já sei o que é ruim. Cabe a mim agora, com tremor, responsabilidade, pesquisar os músicos, já deixar tudo no esquema, e no dia, a tendência, eu fiz tudo para que dê certo. E se der errado, eu tenho que ter um segundo plano, ou um plano B, como diz. Mas eu não posso simplesmente achar que uma hora dessa eu vou lançar sorte de qualquer maneira e vai dar certo. Isso não existe. Isso não existe, irmão. Nós precisamos. Às vezes eu falo coisas e tem gente que até já falou para mim, pastor, o senhor não pode falar essas coisas, isso acaba assustando as pessoas. E eu falo, não, tem que falar assim, para abrir a mente das pessoas e para entender que todos nós temos compromisso com responsabilidade. Então veja que aqui o próprio Paulo explica para o povo lá. Falou, olha, vocês têm que operar a salvação de vocês com temor, ou seja, obedecendo a Deus, fazendo conforme Deus disse, e com tremor, fazer bem feito. Não é bagunçado assim não, é o que ele assim explica. Se nós entendemos isso, isso muda. Eu contei aqui um fato uma vez, que eu, pelo menos, nunca me esqueci disso em momento algum, e de vez em quando alguns que eu já contei lembro, e até eles mesmo relembram, que eu já contei aqui um fato trágico uma vez de uma mulher que faleceu, a filha, ela estava grávida, já prestes a ganhar neném, e morreu ela e a criança no ventre, no caso, não teve como salvar. E qual foi a razão? A razão é que ela teve um problema elétrico em casa, foi mexer lá no tanquinho, não sei das quantas lá que estava com problema, e aí ela foi numa certa distância de um lugar ao outro e pediu para a filha dela de 6 anos de idade ficar esperando ela mandar ela colocar na tomada lá, depois que ela mexesse no fio. Esse interview a gente não entende. E isso aí aconteceu com um camarada que foi me auxiliar e foi pastor dessa pessoa que aconteceu isso. Detalhe, ela era obreira, o marido dela era obreira. Estou falando de gente assim, descompromissada que não vem na igreja, não está nem com Deus não. Pessoas que serviam a Deus, mas que tinham essa visão distorcida. Aí eu sou de Deus, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso me atirar daqui, que Deus me segura, porque afinal de contas, operando Deus, quem o impedirá? E não é assim, meu querido. Você tem que fazer sua parte. E aí, eu sei que, no final das contas, a menina colocou na tomada. E ela ainda estava segurando o fio. Tomou um choque
220 é um tipo de descarga elétrica que impulsiona a pessoa, né? Ela joga a pessoa. E assim aconteceu dela ser impulsionada para trás, caiu de cabeça, bateu a cabeça, rachou o crânio lá atrás, e por conta do sangramento, etc. e tal, morreu ela e o bebê na barriga. Como é que pode? Uma responsabilidade de lidar com eletricidade, chão todo molhado, contar com uma criança de 6 anos de idade. Como assim? É isso, irmão. É essa situação em que você tem que perceber. Eu tinha alguns amigos que tinha antigamente, agora nem sei se tem, mas tinha um programa antigamente que passava lá maneiras cômicas das pessoas morrer. Acho que é 1000 Formas de Morrer o nome do programa. E tinha umas coisas lá que você desacreditava. Como assim o cara morreu desse jeito? Uma coisa assim idiota. Eu me lembro de um caso, por exemplo, de um camarada que achou uma granada e ela estava sem um pino e não tinha explodido. Então tinha alguma coisa de errado. Aí ele quis saber, por que será que ela não explodiu? Tacou no chão. Plum! Ficou os pedaços dele na parede. Como assim? Como assim, gente? É o caso. Para os mais velhos aqui, os que estão na faixa aí de 50 para cima, lembra lá em Goiânia, do Césio 137, que aconteceu de desgraçar a vida de tanta gente naquela cidade, por causa de um camarada que pegou um rejeito lá de uma máquina de raio-x, que tem coisas altamente radioativas, achou lindo um líquido azul que tinha lá, um tal do Césio, e que lascou tanta gente. Quantos milhares morreram naquela cidade de câncer? Quantas crianças nasceram tudo com defeitos e tal, sem contar aqueles que morreram, que tiveram contato direto. A cidade até hoje, em alguns lugares, é considerado proibido até a permanência, que tem radioatividade ainda lá. Tudo por causa de 2 camaradas, sem noção, que pegaram essa peça dentro de uma máquina desativada de raio-x e acharam legal o cilindro e resolveram abrir para ver o que tinha dentro. E tinha lá um líquido azul, que é esse tal de Césio, e que destruiu tudo. É a ignorância, a falta do conhecimento. Então é assim, o Satanás em si, ele é, vamos dizer assim, derrotado em todos os aspectos. A única vantagem que ele pode ter contra nós é perceber que você é do tipo que não permanece na verdade. Deus fala algo para você segundo as Escrituras, mas se o seu marido, como alguém já disse, desfalar, que não existe essa palavra, né? A gente brinca assim, fala assim, se o seu marido desfalar, você crê nele e não no que está na Bíblia. Pode ter certeza que o diabo até esfrega a mão. Esse aí é meu servo. Ah, está amarrado, pastor. Deus é o Deus da verdade, o diabo é o pai da mentira. Se você não servir o pai da verdade, inevitavelmente você vai servir o pai da mentira, simples assim. E é por isso que Deus tem esse grande desejo de que nós venhamos entender definitivamente, eu sou o mesmo, eu não mudei. A sociedade pode ter mudado, as circunstâncias mudaram, as situações mudaram, mas eu não, continuo o mesmo. E você como filho de Deus, eu como filho de Deus, temos que continuar o mesmo. A Bíblia diz orar e vigieis. Então vamos orar e vigiar. A Bíblia diz não para certas coisas, então vamos crer naquele não. A Bíblia diz sim para certas coisas, então vamos crer naquele sim. Quando? Sempre. Sem vacilar. Dia e noite, todo dia, toda hora, todo momento. Por quê? Porque Deus não muda. Aquilo que Ele escreveu é imutável. É assim que você garante a salvação dos seus. É assim que você leva a salvação para dentro de casa. É assim que você torna-se um alvo da presença de Deus, da habilidade de Deus, da santidade de Deus para salvar aqueles que não são. Esta é a regra e é importante você saber disso. Vamos lá no livro de Jó, que me veio aqui um versículo ao coração. Deixa eu só falar isso aqui, a gente faz a oração. Jó, capítulo 22. Esse capítulo aqui é que tem aquela passagem lá que fala sobre você determinar, tal, né? É o 28. Jó 22, o capítulo, versículo 28. Ele diz aqui, determinando algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. É assim.
Quando te abaterem, quando houver algum tipo de abatimento em você, na sua vida, na sua obra, o que você tem que fazer? Haja exaltação. Simples assim. Agora, para isso acontecer, o versículo de cima que tem o 28 diz: determinando tu algum negócio, seja firme. Seja firme, querido. Seja firme no que Deus falou, no que foi determinado por Deus. Seja firme no que Deus assim determinou. Acabou. Simples, só isso aqui. Seja firme. E aí ele diz: e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, nas direções que Deus te der, a luz dele vai sempre brilhar. E aí ele diz: quando te abaterem, ou seja, quando você estiver fraco, quando você estiver meio abatido, meio enfraquecido, o que você faz? Chuta o pau da barraca. Não, aí então diz: então tu dirás, veja, tu, você, eu, nós, dirás, haja exaltação. Entre outras palavras, o Paulo diz: abatido, mas não destruído. Então o camarada pode passar por um momento de abatimento, desânimo, que quer dizer isso aqui. Mas o que ele tem que pensar? Haja exaltação. Ou seja, Deus me dá força. Exalta teu servo. Eu nasci para te exaltar. Eu preciso exaltar o teu nome. Eu preciso glorificar o teu nome. Eu preciso honrar o teu nome. E se você assim o fizer, diz o final do versículo: e Deus exaltará ou salvará o humilde. Entre outras palavras, Deus reconhece que você está ali reconhecendo que só com Ele você pode vencer. Mas é interessante que aqui você está dizendo em outras palavras: eu não vou voltar atrás. Eu determinei e vou continuar firme. Estou abatido, mas peço que o Senhor então me exalte. Peço que o Senhor me dê exaltação. E por que é necessário? Versículo 30. E livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das suas mãos. Irmão, só se lameia no pecado os que são abatidos. Os que se enfraquecem, os que se desanimam. Esses é que são alvo de Satanás e acabam voltando até para a lama do pecado. Agora, aqueles que entendem a responsabilidade que está sobre eles, eles não aceitam o abatimento. Ao contrário, eles pedem a Deus a exaltação, porque eles sabem que eles não podem mudar o que foi determinado por Deus e nem por Ele. E só resta uma coisa então: Deus te dá uma injeção de ânimo para você continuar. E você também não se suja, você não suja as suas mãos. Por quê? Diz aí o versículo 30: e livrará até o que não é inocente. Tem muita gente, irmão, que foi liberta, tem muito filho vivo aí, por causa da santidade da mamãe dele. Ela que na madrugada deu um pau no Satanás lá, e por fidelidade a ela, Deus não permitiu o cabeçudo do filho morrer. É o que está dizendo aqui, ó. E livrará até o que não é inocente, ou seja, a pessoa é culpada, ela deveria pagar pelo erro, mas por causa daquele que é firme, que é determinado, Deus então declara no final do versículo: assim ele quem? O que é culpado, o que não é inocente, será libertado pela pureza das tuas mãos. Por isso não se pode sujar as mãos, porque na hora em que você abrir a sua boca para orar em favor de alguém, vai valer a sua pureza e não da pessoa. Então podemos orar agora por uma pessoa que esteja neste momento fazendo a coisa mais imunda da face da terra, que inclusive geraria para ela hoje, que fosse horas contadas no relógio ou minutos, daqui a pouco ela pudesse ser morta por causa daquilo que ela está fazendo. Mas por causa da pureza da mãe dessa pessoa, do amigo dessa pessoa, do pastor do bairro, da irmã da vila, ou que seja do apartamento ou do prédio, Deus pode livrar a cara daquela pessoa. Por isso, o segredo é ser santo. O segredo é se manter sempre de mãos limpas. Porque na hora que você abrir a boca, o reino do inferno para ouvir as suas ordens. E quando você manda ele parar, ele para. Quando você manda ele sair, ele sai. Porque não há em você e ele nada. Você é limpo, você é uma pessoa reta, limpa diante de Deus. Essa é a regra. Então nós vamos orar pelos nossos familiares assim. Se eles são culpados ou não, não interessa. Interessa se a sua mão é limpa. Se tiver a mão limpa, você tem moral contra eles. Coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos então assim fazer esta oração. Seus olhos fechados, sua fé ligada em Cristo. Pai, nós erguemos agora a nossa voz contra essa força contrária, acreditando no que aqui o Senhor nos fez entender, que quando o Senhor é aquele que é o nosso Deus, o Senhor então nos faz garantia de estar conosco, tirar de nós todo o temor, e esse temor que eu me refiro agora, é o temor que muitos têm dentro de si, de não conseguir ganhar a família para Jesus, que não conseguir ganhar
ganhar aquele que ele ama para o Senhor. Aqui, Deus, o Senhor tranquiliza o nosso coração, deixando claro que nós temos que participar ativamente da nossa salvação, e isso envolve a salvação também dos nossos entes queridos. Aqui o Senhor nos ensinou que nós devemos crer que o Senhor é o mesmo, e quando cremos nisso, o Senhor nos faz saber, o Senhor nos faz ouvir, o Senhor nos faz entender o que devemos então fazer para verdadeiramente viver a salvação eterna na vida daquela pessoa, ou o livramento de uma situação perigosa, livramento de uma situação ruim, de uma doença, de uma situação contrária. Deus, o Senhor é e vai continuar sendo o fiel guarda de Israel. O Senhor não dormita, não cochila, não vacila. O Senhor guardará a nossa alma, e desde agora para frente, diz a tua palavra, o Senhor guardará a sua alma de todo mal, e nenhum mal poderá suceder em nenhum daqueles que creem no Senhor. Então, Pai, livra-nos de todo fato trágico, livra-nos, ó Deus, de toda e qualquer intenção de Satanás. Mas assim como também diz lá no livro de João 8, o diabo é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele, e ele é homicida desde o princípio. O objetivo dele é matar a comunhão, a confiança entre o Senhor e essa pessoa, entre essa pessoa e o Senhor. E para isso, ele não permite que a pessoa conheça a verdade, porque é a verdade que a liberta, é a verdade que ela conhece, é que a deixa livre de Satanás e dos seus demônios. E essa verdade é absoluta, é o reino da verdade que prevalece sobre a mentira. Então eu uso agora, meu Pai, o seu poder, a sua autoridade, e eu vou contra você, Satanás, que é responsável por ter algumas vitórias na vida deste homem, na vida dessa mulher, na vida dessa pessoa. E segundo essa escritura que hoje foi pregada, essa pessoa vai operar, ela vai trabalhar na salvação, ela vai fazer conforme Deus lhe orienta, e você e tudo que lhe pertence está agora amarrado, está proibido de atuar na vida dessa pessoa, está proibido de atuar nesse casamento, está proibido de atuar nesta obra. Eu estou contra tudo que lhe pertence. É no nome, na autoridade, é na força do Espírito Santo que nós estamos exigindo agora. E você bate em retirada com tudo que lhe pertence. Estou lhe dando a ordem. Esta ordem é dada para que você então obedeça. É no nome, é na autoridade, é no poder que há neste nome, que tem que se sair todo o mal, que tem que desaparecer toda a força contrária. Eu exijo agora tudo que refere-se a vício, tudo que se refere a bebedeira, a situação contrária, vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, com a sua graça e força, eu peço que o Senhor então mantenha de pé, que o Senhor então conclua a salvação na vida deste homem, na vida dessa mulher, na vida dessa mãe, deste pai, dessa pessoa a quem o Senhor viu hoje, que entendeu o recado, e ela está pedindo: haja exaltação. E o Senhor levantará o humilde, aquela pessoa que depende da sua força, que depende da sua energia, depende da sua sabedoria, da sua graça, para continuar lutando, para continuar batalhando e tendo a certeza da vitória em Cristo Jesus. Pai, toda a nossa família e todos estão abençoados em o nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, pode sentar você aqui da igreja em nome de Jesus. E é importante você ter entendido esse recado desde o princípio, que se diz respeito a quem você é em Cristo. Então não temas, desenvolva sua fé para não ter um temor em relação ao dia futuro, em relação aos ataques do Satanás e tudo que provém do inferno, não importa o que seja. E você então será sempre abençoado. E você de casa, o recado é o mesmo, continue firme. E por falar firme, eu quero chamar a sua atenção para você que continua sendo firme dizimista, ofertante na casa do Senhor. Isso aqui é um envelope de dízimo, é aquele oficial que você já conhece, e aqui atrás tem aqui as contas da igreja, no
no qual você pode verdadeiramente fazer a sua transferência para um desses bancos, caso você tenha conta em um deles, e você então pode fazer, depois você mande para nós o comprovante, para que nós possamos então colocar como alguém desta igreja que tem ajudado a manter as portas dessa igreja aberta, e Deus vai abençoar você em toda a sua casa. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para o dia 31, estamos caminhando aí com fé e coragem, para nesse dia 31 próximo, que vai ser o último domingo, também o último dia do mês, às 3 horas da tarde ou às 15 horas, estaremos reunidos aqui, vai ser uma só reunião, está já tudo devidamente encaminhado, preparado, mas principalmente a bênção espiritual que Deus tem para você, algo especial, é um novo tempo, é o momento de Deus abrir a sua mente para algumas coisas que até hoje Ele não pôde, falar com você de uma forma especial, quem sabe tirar definitivamente os receios e medos, temores da vida. No Salmos 34, 39, ele diz o seguinte: e eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Às vezes você está com temores por falta da palavra, mas quando a palavra vem, você nela acredita, o verdadeiro amor lança fora todo o temor. Então você precisa conhecer esse verdadeiro amor da parte de Deus. Então no dia 31 vai ser algo especial, muitas são as revelações que Deus tem nos dado, para que nesse dia seja algo realmente marcante e especial na sua vida. Então a reunião será única, às 15 horas, às 8 vai estar aqui a igreja aberta. Se você não puder vir nas 15, faça todo esforço para vir, vai ter a nossa festa, vai ter o bolo, em homenagem ao aniversário da igreja e tal, vai ser uma grande bênção. E você então, meu convidado, dia 31 às 15 horas, mas na hipótese, a igreja vai estar aberta às 8 e também às 18 horas. A nossa reunião começa às 15 e vai até às 18 horas, num dia especial, dia 31 de outubro, que é o mês de aniversário dessa igreja. Eu aproveito sempre datas especiais para congregar toda a igreja, para unir toda a igreja. Eu creio não só no tempo de Pentecostes, mas creio no Salmo 133, que diz: quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, porque ali Deus derrama da bênção, e era uma bênção sagradíssima que descia sobre a cabeça de Arão, escorria sobre as suas barbas, descia sobre as suas vestes, diz a Bíblia, até os pés. E aquela bênção, Deus declara que Ele manda com que essa bênção esteja sobre nós como um orvalho, que quer dizer algo suave, algo que nem se percebe. O orvalho, você passa a noite inteira, você não percebe que ele está caindo, mas durante o dia, quando logo arraia o sol, você vê que o chão está molhado ao seu redor. A bênção de Deus, a presença de Deus é a mesma coisa, ela está sempre sendo derramada sobre a sua vida, basta você acreditar. Então dia 31, algo especial Deus tem para nós aqui às 15 horas, vai ser uma grande glória, e eu espero você. Daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, hoje quarta-feira, sexta-feira estaremos de volta, e no domingo também. E nós vamos então continuar nessa fé em nome de Cristo, tá certo? Você de casa fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.